Você mentiu para os paramédicos, para sua família. Além disso, assim que você chegou em casa, você ainda demorou 3 horas para ligar para a emergência. Isso é desumano. Olha aqui, preste atenção, mocinha. Era seu dever como mãe protegê-la e não abandoná-la. Em 2019, o Reino Unido ficou chocado com a notícia de que uma mãe tinha saído de casa e deixado a filha com menos de 2 anos sozinha por um período de 6 dias. A negligência não pôde ser escondida por muito tempo, pois as investigações comprovaram que aquela não tinha sido a primeira vez que aquela mãe tinha feito isso. Para completar a situação, a população ficou simplesmente revoltada com a sentença que foi proferida. Hoje, vocês vão conhecer o triste caso do abandono de Isaiah Cuddy. Olá, misteriosos! Bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério, mas se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sino para receber notificação sempre que um novo caso for lançado. Não esquece de deixar o seu like e seu comentário. São ações simples, mas que ajudam muito no crescimento do projeto. E lembrando, para aqueles que querem e podem contribuir de maneira direta para que esse projeto continue com essa atmosfera áudio interpretativa, considere a possibilidade de se tornar membro do canal, clicando no botão aqui embaixo Seja Membro ou no link da descrição. A depender do nível que você escolher, você pode ter acesso a conteúdos exclusivos do canal. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Verfi Cuddy nasceu no dia 5 de dezembro de 2001 em Brighton, uma cidade localizada no sul da Inglaterra, a cerca de 85 quilômetros da capital Londres. Ela morava com a mãe Asia Betrain e com a irmã mais nova. Sua mãe a descrevia como uma criança alegre, afetuosa e esperta, mas que, ao entrar na adolescência, mudou radicalmente de comportamento, tornando-se instável, distante da família, rebelde e agressiva. Aos 14 anos, Verfi não comparecia à maioria das aulas e frequentemente desaparecia de casa por vários dias seguidos, sem informar seu paradeiro a ninguém. Por diversas ocasiões, Asia precisou acionar a polícia para comunicar o desaparecimento da filha, que posteriormente retornava para casa como se nada tivesse acontecido. Ainda aos 14 anos, ela alegava estar sendo vítima de bullying na escola e, por essa razão, pediu para mudar de instituição. Aos 15 anos, pouco tempo depois de ingressar na nova escola, Verfi novamente desapareceu de casa. Mais uma vez, sua mãe tinha acionado a polícia, só que agora Asia também tomou suas próprias iniciativas, postando nas redes sociais fotos da filha como uma pessoa desaparecida. Ao iniciar o levantamento de informações sobre a família, os policiais logo perceberam a necessidade de intervenção do serviço social. Não existe muita informação publicada sobre o que a polícia identificou na vida de Verfi, já que, por ela ser menor de idade na época, as leis de proteção à criança e adolescente garantiam a confidencialidade. No entanto, há fortes indícios de que Verfi cresceu em uma família disfuncional, tendo sido testemunha e vítima de violência doméstica e, possivelmente, abusos. Quando encontrada, quase 5 semanas depois, na casa de alguns amigos dela, desconhecidos da família, o Conselho Tutelar retirou a custódia da mãe e a delegou aos cuidados do serviço social. Verfi foi encaminhada para um abrigo assistencial conhecido como Lar Seguro. 6 meses depois, ela, com apenas 15 anos de idade, revelou estar grávida, e a identidade do pai da criança nunca foi revelada. Verfi deu à luz a uma linda bebê chamada Isaiah Cuddy no dia 22 de março de 2018. Meses depois, mãe e filha foram realocadas para um projeto assistencial mantido pela YMCA, a Young Men's Christian Association, ou Associação de Jovens Homens Cristãos, onde mães adolescentes são abrigadas em alojamentos seguros e recebem apoio para conseguir empregos. Devido ao histórico de envolvimento de Verfi com atos que a colocaram sob custódia do Conselho Tutelar, mesmo alocada na associação, Isaiah foi enquadrada em um programa específico de proteção à criança desde o nascimento. Uma assistente social foi designada para realizar visitas regulares e verificar se a bebê estava recebendo os cuidados adequados. O programa previa que
Uma vez constatada a segurança física e emocional de Isaiah, o monitoramento passaria a ser feito num espaço de tempo maior, até ser completamente removido. Tempos depois, as avaliações realizadas pelo programa consideraram que Isaiah estava sendo criada sob condições gerais adequadas e, assim, as visitas foram suspensas. Só que uma semana depois de completar 18 anos, no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 18 horas, Verfee fez uma ligação para o serviço de emergência porque sua filha de 1 ano e 8 meses não estava acordando. Uma ambulância foi encaminhada e chegou ao local em poucos minutos. Os paramédicos encontraram Isaiah no chão da sala e logo constataram que ela já não apresentava nenhum sinal vital e, detalhe, apresentava estado de rigor mortis. Rigor mortis é um sinal reconhecível de falecimento causado por uma mudança bioquímica no corpo, gerando um endurecimento dos músculos e impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los. O tempo de início e duração desse processo depende da temperatura e umidade do ambiente e do corpo. São muitas variáveis, mas, em média, o rigor mortis começa de 4 a 8 horas após o falecimento dos órgãos. Como procedimento padrão, Isaiah foi levada pela ambulância para o Hospital Infantil Royal Alexandra, onde sua morte foi oficialmente confirmada. Toda aquela situação, além de comovente, era também muito inquietante. Tanto os paramédicos que atenderam Isaiah em casa, como os profissionais do hospital, estavam intrigados com as condições em que ela foi encontrada. Além disso, Verfee parecia estar mais concentrada em seus pensamentos do que propriamente triste ou chocada pelo falecimento da filha. As respostas que ela dava às perguntas feitas pela equipe médica eram vagas ou incoerentes. Quando a senhora ligou para a emergência, a senhora falou que a Isaiah não estava querendo acordar. Há quanto tempo ela estava assim? Eu não sei bem, mas ela dormiu o dia inteiro. A gente estava doente. Tipo uma gripe, sei lá. Mas você não achou estranho ela estar dormindo por tanto tempo? Não tentou acordar ela antes? Eu achei melhor deixar ela dormir, descansar. Eu dei comida e remédio e deixei ela dormir. Eu dormi também. Eu estava doente também. Como é de praxe em casos como este, a equipe do hospital acionou a polícia para reportar o falecimento. Em paralelo, os médicos iniciaram os exames post-mortem para identificar as causas, e o resultado da autópsia foi perturbador. Constatou-se que Isaiah havia falecido por agravamento de gripe, desnutrição e fome. O caso ganhava contornos ainda mais graves e a investigação policial estava apenas só começando. Verfee foi convocada para prestar seu primeiro depoimento à polícia. Ela basicamente apresentou a mesma versão dada aos médicos no hospital, porém seu comportamento estava bastante diferente. Agora ela estava histérica e agitada. Disse que Isaiah estava doente há vários dias, que a alimentou com banana, leite, e em seguida a filha adormeceu e não acordou mais. Afirmou que esteve com ela no apartamento durante todo o tempo nos últimos dias, tinha saído apenas uma única vez, no dia 5 de dezembro, para ir a Londres, mas nessa ocasião ela levou a filha com ela e retornou para casa horas depois. Ao ser questionada sobre o resultado da autópsia, Verfee disse que discordava das informações sobre falta de água e comida, mas confirmou que a menina estava com fortes sintomas de gripe nos últimos dias. Apesar dela ser a principal pessoa de interesse na investigação, não havia provas suficientes para mantê-la sob custódia, então Verfee foi liberada após prestar esse primeiro depoimento. Nas semanas seguintes, a polícia prosseguiu com a investigação e os achados foram surpreendentes. Imagens obtidas no circuito interno de vigilância do alojamento, bem como o rastreio dos dados dos celulares da Verfee, revelaram aspectos cruciais para a conclusão do caso. As câmeras registraram imagens e horários em que Verfee, nas semanas anteriores ao incidente, saiu de casa diversas vezes e voltou muito tempo depois,
deixando a filha completamente sozinha, sem qualquer cuidado ou supervisão. Entre o final de outubro e início de dezembro de 2019, em pelo menos 6 ocasiões significativas, Azaya esteve sozinha no apartamento, o que revelava um padrão triste e revoltante de negligência parental. Junto com as evidências colhidas em seu aparelho celular e com os depoimentos obtidos de amigos e conhecidos, os investigadores puderam juntar todas as peças e esclarecer todos os fatos. No dia 5 de dezembro de 2019, dia do seu aniversário, as câmeras registraram ela saindo às 17h40 e, como de costume, deixando a filha sozinha. Murphy estava a caminho de Londres para aquela que viria a ser apenas a primeira parada de uma longa jornada de 6 dias de festas e celebrações. No dia 5 de dezembro, Murphy seguiu com o namorado para Londres, onde jantaram com amigos. Quando eles perguntaram sobre a filha, ela respondeu que havia deixado Azaya com a avó. Só que nesse mesmo dia, ela tinha enviado uma mensagem para a mãe, cancelando uma visita que ela tinha combinado de fazer por ocasião do seu aniversário, e como desculpa, ela disse que o motivo era saúde. Tô bem doente. Mal consigo respirar. E eu tô naqueles dias. Minha barriga tá me matando, então eu não vou te ver hoje. Talvez a gente possa se encontrar amanhã, quando eu estiver um pouco melhor. No dia 6, houve um encontro com um grupo de amigos em Putney, bairro localizado na região sudoeste de Londres. No dia 7, ela foi a um show de música com um amigo na mesma região de Londres. No dia 8, Murphy participou de um evento musical ainda em Londres, onde o VJ anunciou o aniversário dela para toda a multidão presente. Um vídeo postado nas redes sociais mostra Murphy se divertindo muito, dançando e celebrando ao ouvir o VJ anunciar o seu aniversário. No dia 9, ela viaja com o namorado e amigos para Coventry, uma cidade localizada a 170 quilômetros de Londres, para comemorar o aniversário de uma amiga. Nesse mesmo dia, Murphy enviou uma nova mensagem de texto para a mãe, pedindo dinheiro. Eu tô precisando comprar alimentos pra casa e algum dinheiro pra abastecer o carro, pois o tanque tá quase vazio. Vou receber meu pagamento na quarta-feira. Se você puder me ajudar, eu te pagarei de volta exatamente na quarta-feira. Vai ser a primeira coisa que farei. Essa mensagem deixa evidente que a mãe dela não fazia ideia de que a filha estava viajando, muito menos de que a neta estava sozinha em casa. No dia 10, ela viaja de volta para Londres e pernoita no apartamento de um amigo. E no dia 11, ela pega o trem de volta para casa. As câmeras de vigilância registraram Murphy entrando no prédio por volta das 15h30. Então, estava comprovado. Murphy havia deixado a filha sozinha, abandonada e sem qualquer cuidado por praticamente 6 dias. Para ser mais exato, foram 5 dias, 21 horas e 58 minutos ininterruptos. O desfecho era inevitável. A cronologia do caso ainda revela que, após chegar em casa, ela encontrou a filha naquele estado, mas durante 3 horas, Murphy não tomou qualquer providência para obter ajuda, porque somente às 18h06 foi que ela ligou para o serviço de emergência. E mais, num determinado momento entre a hora que ela chegou e o momento da ligação, Murphy se ausentou do apartamento por alguns minutos porque ela estava tirando o lixo de casa. Ou seja, aparentemente, ela tinha feito alguma limpeza no imóvel antes de chamar pelo socorro. A investigação durou alguns meses, durante os quais a polícia pôde obter evidências irrefutáveis. Só que, ao mesmo tempo, Murphy postava vídeos no YouTube e em outras redes sociais sobre temas que nada se relacionavam à triste perda da filha. Ela dizia que queria iniciar uma carreira de influenciadora digital e produzia conteúdos onde fazia comentários sobre assuntos diversos como maquiagens, celebridades. Nesses vídeos, Murphy estava sempre muito alegre, animada e com a aparência impecável.
em nada se parecia com a mãe que meses antes vivenciou o luto de uma filha. Após a conclusão da investigação, Verfi foi chamada para prestar um novo depoimento. No começo, ela tentou sustentar a sua primeira versão dos fatos, a de que Azaya estava doente há vários dias, de que as duas permaneceram no apartamento durante todo o tempo, exceto por uma única ida a Londres no dia 5 de dezembro, quando na ocasião ela tinha levado a filha consigo. Mas, ao ser confrontada com as evidências tão robustas, Verfi não teve outra escolha a não ser falar a verdade. Ela confirmou ter deixado Azaya sozinha em casa durante 6 dias. Só que o seu tom de confissão não transparecia culpa ou arrependimento. Eu tô com o coração partido. Meu coração dói tanto que eu não sei nem como respirar. Eu fiz isso sim, mas eu não queria fazer mal a ela. Tô tentando ser forte, mas é muito difícil. Após essa confissão, que aconteceu em outubro de 2020, 10 meses após o ocorrido, Verfi foi presa e indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por decorrência de negligência parental. O julgamento teve início em maio de 2021. O assunto havia ganho vasta repercussão na Inglaterra e no mundo, e a mídia estava bastante interessada em acompanhar cada desdobramento do caso. A promotoria começou apresentando todas as provas materiais e alguns depoimentos que comprovavam a negligência de Verfi como um padrão de comportamento. Já a defesa buscou apresentar possíveis atenuantes para a conduta negligente da ré. Apresentaram laudos psiquiátricos que relatavam um grande quadro de estresse pós-traumático causado pelo seu difícil histórico de abusos e violência doméstica. Outro relatório psiquiátrico revelou que Verfi sofria de transtorno de personalidade emergente com traços de depressão. Segundo o advogado, tais diagnósticos deveriam ter sido previamente determinados pelos órgãos estatais que se responsabilizaram pela custódia da Verfi na adolescência e pelo programa de proteção à criança que havia acompanhado Azaya em seus primeiros meses de vida. Quando representantes do serviço social responsáveis por Verfi e Azaya foram questionados, eles justificaram que as duas já não estavam mais sob tutela do Estado, porque, na época do falecimento, Verfi já era maior de idade e o prazo determinado pelo programa de proteção a crianças que cuidava da Azaya já havia sido cumprido. Além disso, todas as vezes que visitas foram feitas, as condições que a casa e a filha apresentavam eram sempre dentro dos padrões. Talvez pelo fato das visitas serem sempre agendadas, Verfi sabia como recebê-los. Eles acrescentaram que esse caso levantava importantes reflexões sobre as políticas e práticas e prometeram revê-las e aperfeiçoá-las para o futuro. Após várias semanas de julgamento, chegava a hora da promotoria e defesa apresentarem suas alegações finais, e em seguida, Verfi teria a palavra para fazer suas próprias considerações. Depois de ouvir um triste relato sobre a curta história de vida da sua filha e como as suas ações levaram ao falecimento, Verfi, aos prantos, se declarou culpada de todas as acusações e disse que estava disposta a aceitar a pena que lhe fosse atribuída. A juíza Christine Lang proferiu sua decisão com um discurso muito forte e emocional, falando diretamente para Verfi. Todos sabemos que esse caso é terrivelmente triste. Você passou por muita coisa, ainda muito jovem, não é? E isso nunca deveria ter acontecido. Eu sei que você sofre até hoje com as consequências emocionais do seu passado trágico. Mas eu sei também que você é uma jovem bastante inteligente e sabia muito bem que não deveria fazer o que fez. Seus inegáveis traumas psicológicos e emocionais não foram a principal causa dos seus atos. Está bastante claro para mim que o que fez você abandonar sua filha por 6 dias não foi o seu estresse ou seu trauma, mas simplesmente a sua vontade de comemorar o seu aniversário. A vida é feita de escolhas.
Elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. E você optou por priorizar seus desejos pessoais sobre as necessidades de um ser dependente. E além do mais, você tentou manipular e enganar a todos. Você mentiu para a polícia. Você mentiu para os paramédicos, para sua família. Além disso, assim que você chegou em casa, você ainda demorou 3 horas para ligar para a emergência. Isso é desumano. A Zaya era uma criança indefesa que dependia completamente de você. Mas você quis a vida de uma jovem de 18 anos sem responsabilidades ao invés da vida de uma mãe. Olha aqui, preste atenção, mocinha. Era seu dever como mãe protegê-la e não abandoná-la. No dia 6 de agosto de 2021, aos 19 anos, Verfee foi considerada culpada de homicídio culposo e negligência e sentenciada a 9 anos de prisão, podendo ser elegível à liberdade condicional após cumprir 2/3 da pena, ou seja, após 6 anos de encarceramento, em 2027. A pena definida provocou muita controvérsia, pois boa parte da opinião pública considerava, na verdade ainda considera, a pena muito branda e injusta face à gravidade do caso. Durante o período das audiências, a família da Verfee já estava sendo alvo de críticas do público em geral, com especulações sobre o histórico de abuso e violência sofrido por ela na infância e adolescência, que acabavam colocando principalmente sua mãe numa condição de corresponsável. Após o sentenciamento, sua família divulgou uma carta à imprensa onde diziam: Estamos muito tristes com toda essa situação. Mesmo sendo família, ainda temos muitas perguntas sem respostas. Verfee experimentou muita coisa com tão pouca idade e sempre fizemos tudo o que pudemos para apoiá-la. Estamos no meio de uma tragédia insuportável. Estamos tentando lidar não apenas com o que aconteceu hoje, mas também com o luto da nossa amada Zaya. Ficaremos muito gratos se nossa privacidade pudesse ser respeitada nesse momento. A irmã de Verfee também publicou um vídeo nas redes sociais que rapidamente viralizou. Ela afirmava que toda a família estava muito zangada pela forma de como a irmã se comportou. Segundo ela, Verfee havia se afastado dos familiares ao longo do tempo. Eles mal conseguiam se comunicar com ela e não tinham ideia do tipo de vida que ela levava. A irmã finaliza o vídeo dizendo que não conseguia entender por que Verfee fez o que fez, já que ela sempre soube que podia contar com a ajuda da mãe e da irmã para cuidar da filha. Esse caso é realmente impactante. Sob alguns pontos de vista, pode-se considerar que outras pessoas e ou instituições, além de Verfee, possam ter colaborado indiretamente para essa tragédia. No primeiro momento, muitas pessoas se compadeceram do passado tão doloroso da acusada, tendo sido ela própria uma vítima da negligência e abusos de uma família disfuncional. No entanto, conforme mais detalhes do caso foram revelados e imagens de Verfee curtindo a vida enquanto a Zaya estava sozinha em casa, ficava muito difícil manter qualquer compaixão e empatia. Será mesmo possível que em nenhum momento daqueles 6 dias Verfee tenha parado para pensar na filha? Será que em nenhum momento ela ficou preocupada ou sentiu algum remorso? Será que ela pensava que a filha era uma boneca que estaria do mesmo jeito que deixou assim que voltasse para casa uma semana depois? Essas são algumas das perguntas que aparentemente possuem respostas difíceis de engolir.